Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez. O assunto de hoje é Paulo, o discipulador de vidas, que está na lição de número 8, tá? Que foi lecionada no dia 21 de novembro de 2021. Qual a importância dessa lição? O que eu posso tirar de importante nessa lição? O que ela me diz? Que lição prática eu posso extrair para a minha vida? Lembrando que estes irmãos viveram por volta do ano, entre os anos 60, 70, depois de Cristo. A igreja, Paulo escreve a igreja aos irmãos ali, funda a igreja, e ele também foi um grande discipulador de pessoas. E o discipulado compreende-se em que? Olha, nós podemos aqui, conforme o tópico 1, tá? A lição, que é o seu primeiro item, nós podemos relacionar como parte do discipulado, doutrina, oração, comunhão e serviço. Essas quatro coisas estiverem integradas na vida daquele que aceita Cristo como Salvador, ele irá compreender, totalmente a sua importância no reino de Deus. Porque você não pode ser crente só apenas por ser. Você precisa saber quem te chamou e você precisa também saber para onde você está indo. E você precisa saber o que você vai fazer enquanto ele não vem. Quem é ele? Cristo, aquele que prometeu que viria para buscar o seu povo escolhido, tá certo? E você, eu e você precisamos estar incluídos nesse povo escolhido. Então, doutrina é quando nós compreendemos e aceitamos os ensinamentos bíblicos, entendeu? Eu estou sintetizando aqui. Oração é quando nós nos dedicamos a orar, não só por nós, pela nossa casa, mas também pelo próximo. A Bíblia diz, e foi o próprio Jesus disse, que nós deveríamos orar por todos os homens, até mesmo para as nossas autoridades, para que pudéssemos viver uma vida quieta e sossegada. Olha a importância do servo de Deus no contexto cristão, em geral, na sociedade, na humanidade. Terceiro, a prática da comunhão. Ou seja, como que você vai obedecer a doutrina bíblica se você não tem comunhão? Como que você vai ser aplicado à oração se você não tem comunhão? Todas essas coisas perderão a validade se você não viver em comunhão. Compreende? De todos esses quatro pilares que eu mencionei aqui, a comunhão é ela que nos identifica que somos cristãos, certo? Que somos chamados por Jesus Cristo para um propósito maior, que é a salvação das almas. Então todo cristão ele precisa gerar um novo cristão. Ele precisa trabalhar para que o ambiente aonde ele está, por onde ele passa, seja um ambiente de paz, de amor, de harmonia e de bem-estar, e não de confusão. Então a comunhão é a melhor delas, porque a comunhão é fruto do nosso relacionamento, não relacionamento com Deus e com o próximo. Eu não posso dizer que amo a Deus e aborreço meu irmão. Nós precisamos praticar a comunhão. E o quarto é o serviço. Aquele que aceita Jesus como Salvador, ele precisa ser orientado quanto ao serviço cristão, de que ele precisa produzir fruto digno de arrependimento, de que ele precisa produzir um novo crente. E como que ele vai produzir um novo crente? Se aproximando todos os dias de Cristo. E ao se aproximar de Cristo, todas aquelas coisas antigas, as coisas velhas do velho homem vão sendo deixadas para trás. E ao ser deixada para trás, esta pessoa vai revelando todo dia Cristo na sua vida. Conforme a Bíblia diz que a vida do servo de Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
Agora, vamos ao nosso... Aí você faz a seguinte pergunta: se essas pessoas viveram nesse tempo, e nós vivemos no século XXI, onde tudo está diferente, o que é que essa lição pode trazer para mim de benefício? Sim, esses 4 pilares aqui já são os benefícios que nós temos que praticar. É dele que nós vamos colher um fruto de que nós realmente fomos chamados por Cristo. Outros sim, nós vivemos numa sociedade onde é a mente que é explorada. E se você analisar em todo aspecto humano até aqui, sempre foi a mente do ser humano que é um terreno a ser explorado, atraído, induzido, convencido. E nós estamos vivendo em um tempo de muitas informações e ideias, aonde querem se desprender de um padrão estrutural que mantém um povo unido, em pé, forte, não é verdade? Para uma diversidade de pensamento que no final todos, cairão em um abismo sem volta. Então você precisa tomar cuidado com isso, com a tua mente, com aquilo que você ouve, com aquilo que você visualiza. Quando você ouvir um sermão, uma palavra pregada ou ensinada, você precisa, antes de você dar o feedback daquilo que você está ouvindo, você precisa ouvir até o final. E ao ouvir até o final, você vai conseguir tirar uma conclusão apurada daquilo que você está recebendo. A palavra de Deus diz: examinai tudo e retende o bem. Nós temos hoje uma geração que tem dificuldade de ouvir, uma geração que tem dificuldade de guardar, uma geração imediatista, que é tudo de uma vez só, que tem pressa em resolver as questões. Porém, todas as coisas na vida dependem de um começo, de um meio, depende de uma questão estrutural que nos dará uma condição de vida e sobrevida até o fim dos nossos dias. Nós vivemos num tempo em que as pessoas querem resolver seus problemas agora. Olha, eu estava ouvindo um rapaz que oferece curso na internet e ele falou uma coisa clara: qual é o momento em que você está vivendo? Aí ele disse: nós estamos vivendo um momento em que nós analisamos necessidade. Nós olhamos que as pessoas olham a necessidade de uma pessoa ou de um grupo de pessoas e vende um produto para atender aquelas necessidades. Então é assim que acontece na mente humana desde o seu início. O que aconteceu com Adão e Eva lá no Jardim do Éden? Não exploraram a mente dele, a serpente não explorou a mente tanto de Eva quanto de Adão. E é assim desde tempos remotos que é a mente humana que é trabalhada. Então por isso que você tem que tomar cuidado em tudo que você ouve, em tudo que você vê, para que você não seja enganado e tome uma decisão, deixe de amar a Deus e amar o próximo como deveria, e entra por um caminho perigoso, aonde lhe induzirá à morte, aonde lhe fará a não sentir prazer pela vida, a não querer viver mais. Quantas pessoas querem se suicidar? Porque são pessoas que chegaram num ponto em que elas acham que sua vida não tem nenhum valor. Mas o que é a missão daquele que é chamado por Deus? É trabalhar, é produzir. Só que ao buscar estas coisas, o ensinamento bíblico, a estar em oração, a estar em comunhão ou no serviço, nós vamos ser abordados por pessoas que não querem trabalhar. Vamos ser abordados por pessoas que não querem obedecer à palavra de Deus.
vamos ser abordados por pessoas que não querem viver em comunhão, e vamos ser abordados por pessoas que não querem praticar o exercício da oração, que é a intercessão a Deus, buscar a Deus, para que Deus nos proteja, nos livre do mal, nos dê uma vida melhor, abençoe os nossos filhos, a nossa família. E quando nós somos convencidos dessas coisas, nós apenas queremos ter o título de cristão, mas não nos envolvemos com aquele que nos chamou. Então o discipulado cristão, ele precisa dar clareza para aquele novo crente. Ele precisa dar clareza para aquele crente que está na igreja e não consegue, e tem dificuldade de compreender, porque numa igreja não tem só um grupo de pessoas que tem apenas uma necessidade específica. Numa igreja você tem os fracos, os desanimados, os angustiados, os atribulados, aqueles que estão cheios de alegria porque alcançaram, não é verdade? Os indecisos, os que estão, em cima do muro. Nós temos todo tipo de crente e nós precisamos tratar todas essas pessoas e direcioná-las a Cristo, para que elas vivam uma vida plena. E nós precisamos se cuidar também, para nós não sermos presa do inimigo. Pense nisso. Então o discipulado cristão não é apenas dizer para as pessoas palavras doces, é mostrar para elas o caminho, a responsabilidade de ser um crente. Tá certo? E se nós fizermos isso, cada um de nós assumirmos a nossa condição, a posição de um discipulador de pessoas, com a nossa postura, com a nossa vida, com o nosso engajamento, com o nosso trabalho, o nosso serviço cristão. Quantas das vezes as pessoas não dão importância para o serviço cristão? Mas o serviço cristão é tão nobre, mas tão nobre, que ele produz saúde, porque trabalhamos para o Todo-Poderoso. Se nós compreendermos o serviço cristão, nós vamos entender a nossa importância como pessoa, do quanto Deus quer nos usar para poder transformar a vida de pessoas, para nós sermos agentes transformadores no mundo tão terrível que vivemos. Cuidado com a tua mente, cuidado com as palavras, cuidado com as ideias, filtre tudo, porque Deus te ama e quer te levar para o céu. Tá certo? Eu só estou te dando aqui um resumo dessa lição, e estou falando apenas do primeiro ponto, não explorei os outros pontos. Por quê? Precisamos validar, precisamos colocar em evidência a nossa condição como servo de Deus, e não ficarmos em casa assistindo TV enquanto os outros estão trabalhando, evangelizando, orando, porque isso é prejuízo. Porque eu entro numa cegueira espiritual, onde eu não consigo visualizar o Deus para o qual eu aceitei um dia. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que esta palavra te ajude de alguma forma. Conversamos numa próxima oportunidade.